Romanos 1, versos 20 e 21. Vamos ler o texto? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens ímpios, homens que não conhecem o Senhor, que não se rendem ao Senhor, são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Esse é o texto. É até difícil a gente falar amém, né? Mas a gente tem que falar amém. Esse aqui é texto sagrado, é a palavra de Deus para a nossa vida. Sabe quando você pensa em levar as coisas de Deus mais a sério, mas parece que você não consegue? Antes da gente ir para esse momento de retiro, muita gente depois dá testemunho assim: poxa, eu estava frio pra caramba, eu estava um pouco distante de Deus, e o retiro foi bom por isso, por aquilo. Várias vezes a gente passa por momentos assim, infelizmente, porque a gente não deveria passar por momentos assim. Lá dentro parece que a gente tem certeza do certo a fazer, a gente tem a convicção de que nos aproximar de Deus é uma coisa boa, de que ler mais a palavra é uma coisa boa, de que ter mais tempo de oração é uma coisa boa, mas quando a gente vai colocar essas coisas em prática, parece que é uma luta, e às vezes nem é por causa de algum pecado muito grave, daqueles que todos aqui talvez pensariam ser horrível. Pô, o cara fez tal coisa, aquilo é horrível, pô, ele agora deve estar muito longe de Deus. Nem sempre por conta de pecados assim, em muitos casos é só desânimo mesmo, é só cansaço, dificuldade da gente sair da inércia. A gente fica com aquela vontade de ver só mais um capítulo daquela série que eu estou vendo na Netflix, e aí você viu quase que uma temporada inteira e vai dormir 3 horas da manhã. Muitas vezes é tempo desperdiçado em Instagram, em TikTok. Depois você pega seu celular e você vê quanto tempo você gasta nesses aplicativos. Muitas vezes é só falta de prioridade mesmo. A gente volta de um retiro como esse, que foi maravilhoso, geralmente cheio de desejo pelas coisas de Deus. A gente quer se aproximar mais de Deus, a gente quer andar com o Senhor, a gente quer viver a vida assim, mas parece que o tempo passa e a vontade pelas coisas de Deus volta a cair, e a gente sempre arruma uma justificativa. Várias vezes eu fiz gabinete com jovens que falavam comigo: pô, eu tenho dado mole mesmo. Muitas vezes eu chego do trabalho, hoje eu estou morto pra caramba. Pô, eu não estou priorizando isso, eu tenho orado muito pouco. Só que a gente pega a palavra de Deus e a gente dá de cara com um texto como esse que a gente acabou de ler. Não sei se você prestou atenção no texto que a gente acabou de ler, mas esse trecho que a gente leu agora ensina que os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor, não renderam as suas vidas ao Senhor, eles não têm desculpa diante de Deus por não terem conhecido a sua vontade. Os ímpios não têm desculpa diante de Deus por odiarem o nosso Salvador. Eles não têm desculpa diante de Deus por agirem de acordo com as suas más obras e viverem em pecado. A palavra de Deus ensina de uma forma muito clara que Deus deixou estampado na sua criação perfeita a sua própria glória. Deus criou todas as coisas de modo que a sua glória fica evidente para todos aqueles que a observam. Desde a beleza do pôr do sol até a complexidade do corpo humano, desde a grandeza de uma paisagem com montanhas até a perfeição de uma célula humana cheia de detalhes microscópicos, desde a diversidade de tantas espécies animais até a beleza da simplicidade de coisas que são corriqueiras, que mexem com os nossos sentimentos e emoções. A glória de Deus está estampada em toda a criação, e no fim, os ímpios, aqueles que não reconheceram a Deus como Deus, eles vão para o inferno e eles vão sem desculpa, por nunca terem se arrependido diante do Senhor pelos seus pecados. Aí a gente olha para a nossa própria vida. A gente aqui, eu estou falando para a maioria crente aqui, a gente já é salvo, a gente já é regenerado, a gente já é perdoado, a gente já é amado por Deus, a gente entende as coisas de Deus, a gente ama as coisas de Deus, ou pelo menos diz amar, a gente concorda que essas coisas são maravilhosas para a gente, elas trazem vida, elas trazem alegria de verdade.
No fundo, a gente crê nessas coisas, a gente sabe que Jesus tornou a nossa vida livre para que a gente busque sem limites, mas a gente arranja desculpa. A gente continua arranjando desculpa. E a pergunta que eu faço aqui essa noite é: se o ímpio não tem desculpa, por que nós achamos que temos? Se o ímpio não tem desculpa diante de Deus por ver a glória de Deus e não reconhecer a Deus como Deus, porque nós que conhecemos, achamos que temos desculpa diante de Deus. Se os homens que não reconhecem a Deus como Senhor são indesculpáveis, o que dirá de nós que o conhecemos, se nós não o buscarmos e não o adorarmos como Deus? Nesse trecho de Romanos aqui, logo no início do livro, Paulo está ensinando que nenhum ser humano é inocente da sua culpa. Nem nós somos. O que limpa a nossa culpa, o que faz a gente ser perdoado diante de Deus é o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós naquela cruz. Nenhum ser humano é indesculpável diante de Deus. Todos nós somos pecadores e por isso nós somos merecedores da ira de Deus. E o trecho que a gente leu aqui diz que Deus revelou a sua glória ao mundo inteiro. Toda a criação mostra a grandeza de Deus, toda a criação revela a sua sabedoria, a sua infinitude, a sua perfeição, a sua soberania. Basta você ler o Salmo 19, o primeiro verso: os céus declaram a glória de Deus, os céus declaram, é como se eles gritassem a glória de Deus. Olha, Deus me criou, Deus me formou. No entanto, a criação, apesar de revelar essa glória de Deus, apesar de revelar a sua beleza, os seus atributos, o seu eterno poder, é insuficiente para a salvação das pessoas. E isso precisa ficar muito claro para a gente aqui. E essa distinção é muito importante. A distinção entre a revelação geral, essa revelação em que a gente vê a glória de Deus estampada em todas as coisas, da revelação especial que está na palavra de Deus. Existe uma distinção entre a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é suficiente, a palavra ensina isso para a gente, é suficiente para tornar todos os seres humanos indesculpáveis diante de Deus. Paulo está falando, olha só, a grandeza de Deus está revelada, ninguém tem desculpa diante dele. Pensa só, quando uma pessoa comete um crime, sem que ela tenha lido a legislação brasileira toda. Imagina que você tem uma arma na sua mão, você sai por aí, você fica com raiva de alguém, e aí você pega e dá um tiro na cabeça dessa pessoa e mata essa pessoa. Você vai a julgamento. Você não tem direito de chegar diante do juiz e falar assim: poxa, mas eu não conhecia essa parte da lei, eu nunca li essa parte antes. Você é indesculpável. Aquele crime é um crime, você tendo lido a legislação toda ou não. Ninguém pode chegar na justiça e dizer: eu não conhecia essa lei. O que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você é que naquele último e grande dia, ninguém vai poder dizer para Deus: mas Deus, eu não sabia. Mas Deus, eu não sabia que essas coisas te desagradavam. O que a palavra diz para a gente é exatamente isso. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, Deus é invisível, mas esses atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. A palavra de Deus acabou de falar isso para a gente. Só que tem a revelação especial. Essa é a única que pode salvar pecadores, porque é por meio dela que a gente aprende sobre a vontade manifesta de Deus. Não é olhando para a beleza de uma paisagem que você vai perceber: poxa, eu acho que Deus se agrada disso, se desagrada disso. Não, é por meio da sua palavra revelada, a revelação especial. É por meio da revelação especial que nós conhecemos Jesus verdadeiramente. Como a gente pode dizer que Deus pensa tal coisa sobre um determinado assunto? Não é olhando para a beleza da criação, é lendo a sua vontade revelada. Ninguém olha para uma árvore bonita e pensa: poxa, eu acho que Deus não se agrada do assassinato. Não é assim que funciona. As coisas criadas existem para mostrar que existe um Deus que criou todas as coisas, mas a revelação especial, a vontade dele específica para a vida de todo ser humano, está na Bíblia Sagrada. E o ponto que eu quero destacar aqui é: se todos são indesculpáveis diante de Deus pelos seus pecados, nós que temos essa revelação especial,
Nós que cremos no Senhor, nós que conhecemos o Salvador, nós que temos essa palavra viva nas nossas mãos, nos nossos corações, a gente não pode viver uma vida morna diante de Deus. A gente não pode viver uma vida como se Ele não existisse, como se Ele não se importasse com as nossas decisões. A gente não pode viver de um modo frio, de um modo indiferente. Como muitas vezes as pessoas falam que estavam seus corações antes do retiro. Eu sei que daqui a pouco a gente vai ter um momento de testemunho, mas eu vou abrir meu coração aqui. Esses testemunhos que começam assim, eu estava distante pra caramba, eu estava realmente sem querer a Deus. Cara, isso para mim entristece tanto o coração, porque não era para viver dessa forma, sabe? Isso deveria trazer vergonha pra gente, era pra gente falar assim, cara, eu tenho vergonha de falar, mas pô, eu estava distante de Deus mesmo, eu estava frio, com meu coração frio. A gente precisa parar de dar desculpa. A gente precisa parar de dar desculpa, a gente precisa viver uma vida fervorosa diante do Senhor, a gente precisa viver com o coração cheio do Espírito Santo. Essas coisas o Senhor já deu para a gente, já deu de uma forma livre, e a gente pode buscar todos os dias. A gente precisa entregar agora todo o louvor e toda a adoração que Ele merece em tudo que a gente faz. Por isso a primeira lição que eu quero destacar aqui é: conhecer a Deus e não glorificá-lo como Deus é pecado. Conhecer a Deus como a gente conhece, não glorificar a Deus como Ele é, isso é um pecado. Tais homens ímpios são indesculpáveis, nenhum ímpio vai poder arranjar nenhuma desculpa diante de Deus, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Conhecer a Deus e não dar glórias a Ele por quem Ele é viver uma vida inútil, é viver uma vida de pecado. Muitos estão lá fora, não conhecem a Deus como Deus. Muitos não reconhecem Jesus como Senhor das suas vidas e nem querem reconhecer. Muitos não conhecem Deus como Criador, o soberano, o digno de toda a glória. E isso, infelizmente, é causado pelo estado de pecado do ser humano. As pessoas são capazes de olhar a beleza da criação, elas são capazes de perceber a complexidade do corpo humano, de ver que tudo tinha que dar muito certo para a vida como ela é acontecer no planeta Terra. Tantas variáveis tão sincronizadas de forma perfeita, tudo ao mesmo tempo, para que haja vida nesse mundo. Ainda assim, elas pensam, isso é resultado de fatores aleatórios. O pecado realmente emburrece o ser humano. A gente não se torna pecador quando a gente comete um pecado, quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente se desvia, não. A gente comete pecado porque a gente já nasce pecador, esse é o nosso estado quando nasce. A consequência da queda na vida do ser humano foi horrível e trouxe consequências que são inimagináveis. A gente é capaz de falar de um jeito duro com nossa esposa, com nosso marido, com nosso namorado, com nossa namorada, que a gente ama tanto. A gente é capaz de, em um momento de fúria, dar uma resposta grosseira, agir com grosseria com os nossos pais, que se importam tanto com a nossa vida, que se doam por nós. A gente é capaz de viver indiferente ao problema do nosso irmão, que passa por lutas que são tão parecidas quanto as nossas. A gente é capaz de ser tão egoísta, tão invejoso, tão ansioso, tão fofoqueiro, tão raivoso, tudo isso porque a gente nasce pecador. Mas diante de todo esse cenário, de todas as coisas ruins que a gente pode fazer, eu quero falar uma coisa para você, eu quero que você grave isso no seu coração, porque isso é muito sério. A pior consequência do pecado é não glorificar a Deus. Essa é a pior consequência. Isso é a pior coisa que você pode fazer com a sua vida. É não glorificar a Deus. A vida inteira glorifica a Deus. As árvores, as florestas glorificam a Deus. O sol, a lua, as estrelas glorificam a Deus. Os animais glorificam a Deus. As montanhas, os vales, os rios glorificam a Deus. Toda a criação glorifica a Deus. A única espécie que não glorifica o seu próprio Criador é o ser humano. Aqui deixa eu abrir um parênteses aqui, porque muita gente fala isso às vezes. Só para ficar muito claro na nossa mente. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu estou vendo Deus ali, naquela criação, eu estou vendo Deus naquele pôr do sol. Essa linguagem precisa ser só poética, beleza?
Quando a gente fala assim, poxa, eu vejo Deus em você, ou eu vejo Deus naquele pôr do sol, porque senão isso vai beirar um pouco um panteísmo, como se Deus estivesse nas coisas. Deus não está nas coisas. O que a palavra ensina é que as coisas revelam a sua glória, manifestam. É como se as coisas falassem assim, olha, Deus que me fez, Deus que me fez. Deus não está nessas coisas, Ele é Deus. Ele é um ser completamente gigantesco, grandioso, maravilhoso. Só toma cuidado quando você falar isso. Essas coisas, elas apontam para Deus. Elas falam assim, Deus é gigantesco, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele merece toda a glória, toda a honra e toda a adoração. A criação revela a sua glória. Nesse sentido, você pode falar, caramba, eu vejo Deus naquele pôr do sol, mas Ele não está naquele pôr do sol. Ele é muito maior do que isso. Ele criou aquilo para que a gente olhasse e falasse, Senhor, a Tua beleza é impressionante. Obrigado por ter me dado a vida, por poder presenciar essa coisa tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque na eternidade eu vou poder Te glorificar para sempre e eu vou poder Te ver face a face. Até nisso a queda causou um estrago terrível. A razão da criação é a glória de Deus. É manifestar a grandeza desse Deus maravilhoso que ama a nossa vida. Galera querida, é sério, a glória de Deus importa muito. A glória de Deus é algo que importa muito. Tudo existe para a sua glória. O objetivo principal de tudo que existe é glorificar a Deus. Mas aí o ser humano, no seu estado de queda, na sua arrogância, na sua prepotência, simplesmente olha para tudo que existe, olha para toda essa beleza, olha para toda essa perfeição, para toda essa grandeza, e acha que pode dizer, não, eu não acredito nisso, isso não é para mim, Deus não existe, não vou fazer o que esse Deus quer para a minha vida, não acho que Ele se importe com isso ou com aquilo. E aí a palavra vai alertar com veemência, tais homens são indesculpáveis. Tais homens ímpios são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Por outro lado, nós que o conhecemos, que entendemos quem Ele é, que cremos na sua grandeza, na sua bondade, na sua beleza, não podemos viver indiferentes a isso. A gente não pode viver a vida e agir como se a gente não o conhecesse. A gente não pode agir com indiferença, com frieza espiritual. Deus não apenas se revelou a nós por meio da sua revelação especial, como disponibilizou todos os meios para que a gente pudesse viver uma vida abundante, cheia da sua presença. Eu quero que você entenda de verdade essa pregação aqui essa noite, não com um toque de legalismo, não. Eu quero que você entenda que é possível viver uma vida cheia da presença de Deus, de verdade. É possível você agora manter essa chama acesa no seu coração, agora que você voltou do retiro, que você teve um tempo tão precioso com Deus, tão profundo com Deus, Deus falou coisas tão preciosas ao seu coração lá. É possível você manter isso, e na verdade você tem que manter isso. E na verdade esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ele deu para a gente os meios para que isso fosse possível, para que a gente continuasse com o coração aquecido dessa forma. A gente tem a Bíblia Sagrada. Eu pergunto a você, o que te impede de ler esse livro aqui todos os dias? Será que alguém vai na sua casa, aponta uma arma na sua cabeça e fala assim, você não vai ler hoje? Aí você fica, poxa, eu queria muito ler, mas se eu ler eu vou tomar um tiro. É isso que acontece na sua vida? Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Ninguém te impede de ler esse livro aqui todos os dias. Hoje a gente tem acesso liberado a Deus. A gente pode orar sem limites. A gente pode ir para o nosso quarto, fechar a porta e começar a falar com Deus. Senhor, eu quero tanto a sua presença, Senhor. Senhor, por favor, enche meu coração. Eu quero viver diante do Senhor, porque eu amo o Senhor e eu não consigo imaginar a minha vida sem mais a sua presença. O que te impede de orar dessa forma? Hoje a gente tem um conhecimento muito maior do que as pessoas que vieram antes da gente. Graças a Deus, hoje a gente tem uma boa teologia, a gente tem uma boa doutrina. Gigantes viveram antes de nós, fizeram teologia, ensinaram coisas que são tão difíceis. Se a gente lesse e tentasse fazer sozinho hoje, se a gente partisse do zero, seria impossível. A gente tem um conhecimento muito maior. O que te impede de conhecer mais a Deus? Hoje a gente tem a liberdade que é dada por Jesus.
Você não é mais escravo do pecado, você é livre. Você hoje pode buscar a Deus livremente, porque Deus te fez livre. Hoje o pecado, ele não te impede. Quem é escravizado pelo pecado não consegue nem olhar para esse livro e crer nesse livro. Você já crê. Se você crê, você hoje é livre. Jesus te libertou. O que te impede? Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Conhecer a Deus e não glorificá-lo como Deus é pecado. Conhecer a Deus e não glorificá-lo como Deus é pecado. Por isso que perder o primeiro amor é um pecado que a gente tem que lutar contra até o final da nossa vida. Se você perceber que você perdeu, você tem que voltar imediatamente, como a palavra ensina. Tenta olhar onde foi que você caiu, se arrependa, volte a praticar aquelas primeiras obras, faça isso quanto antes. A sua vida depende disso, a sua vida depende disso, toda a sua vida depende disso. A gente precisa ter vergonha e voltar para os braços de Jesus o quanto antes. Ou então, a gente agora que voltou de um retiro, a gente precisa viver de modo a não deixar o fogo do retiro se apagar no nosso coração. E aí a gente vai para a segunda lição, que brota de uma forma indireta, que a revelação especial de Deus é necessária para a salvação. A revelação especial de Deus é necessária para a salvação. A gente precisa da revelação especial de Deus, da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, para sermos salvos. É por meio dela que a gente sabe quem Deus é. Lembra? A revelação geral não é capaz de salvar as pessoas. O cara que não enxerga Deus, que não reconhece a Deus, ele olha, a palavra vai dizer que os atributos de Deus estão disponíveis, mas ele não consegue ser levado ao arrependimento, a não ser que o Espírito Santo faça uma obra no seu coração. Nós precisamos da revelação especial. Por isso, nós temos o dever hoje de pregar o Evangelho a todos. A gente precisa falar do Evangelho que nos salvou, que deu vida para a gente, que trouxe significado para o nosso coração. Sem saber quem Deus é, a gente é capaz de criar um Deus à nossa imagem. A revelação especial é necessária. Sabe quando você ouve por aí, ou então lê as pessoas postando por aí, o Jesus que eu conheço não é assim não, o Jesus que eu conheço é amor, o Jesus que eu conheço faria isso ou aquilo. Quando as pessoas fazem isso, sem olharem na palavra, quem Deus diz que Ele é, elas estão fabricando para si um próprio Deus. Elas estão inventando um Deus, a sua própria maneira de pensar. Só que tem um problema muito grande nisso. O problema é que o nosso coração, que na verdade envolve toda a nossa vida, envolve a nossa mente, envolve os nossos sentimentos, nosso coração é enganoso. A palavra de Deus vai ensinar isso para a gente. Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. O coração do ser humano, no estado de queda, no estado de pecado, ele é enganoso. Por isso que o pior conselho que você pode seguir para a sua vida é: siga o seu coração. Faz o que o seu coração manda. Enfim, faça o que o seu coração mandar. Você ouve por aí toda hora, o pessoal lá de fora não conhece a Deus e fala isso. E isso se torna um mantra nas suas vidas. Mas a gente não deve viver dessa forma. A palavra de Deus é fundamental para a nossa vida, para que a gente não confie no nosso próprio coração. Ela é a revelação especial de Deus para a gente. Ela é quem nos ensina quem Deus é. Ela é que nos ensina o que Ele quer de nós. Ela é que nos ensina para onde Ele está levando a gente, quais as consequências de virar as costas para Ele. A grande questão que eu quero chamar a atenção aqui essa noite é: a gente tem essa revelação nas nossas mãos. Todos aqui têm acesso a isso. Infelizmente, nem todos creem. Para entender isso aqui, para crer nessa palavra, para amar essa palavra, é necessário uma obra regeneradora no coração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que sempre quando a gente vai começar o nosso momento de devocional, aquele momento em que a gente se coloca diante de Deus para ler a palavra, para orar, a gente precisa orar para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Porque o que está aqui muitas vezes pode não fazer sentido para a gente. A gente tem que falar: Senhor, por favor, ilumina o meu coração, me ajuda a entender, me dá discernimento, para que essa palavra se torne vida aqui dentro. Eu quero viver de acordo com a tua vontade, porque se eu for fazer o que eu acho que é certo, eu vou me enganar. Eu preciso da palavra de Deus.
a gente precisa ler essa palavra aqui todos os dias. A gente precisa se esforçar para amar esse livro aqui todos os dias e de todo o coração. É a Bíblia Sagrada que apresenta para a gente o amor mais bonito, o amor mais intenso, o amor mais profundo do mundo. É essa palavra que dirige os nossos caminhos, é essa palavra que dá para a gente sabedoria, para que a gente possa viver uma vida saudável, uma vida agradável, satisfeita na presença do nosso Criador. É essa palavra aqui que apresenta para a gente Jesus. Se eu perguntar para você, tudo que você sabe sobre Jesus, onde você aprendeu isso? A gente só conhece Jesus por meio da palavra. Você nunca viu Jesus. A gente agora só vai ver Jesus quando ele voltar para buscar a igreja. Quando a gente fala que Jesus está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus aplica isso na nossa vida. Ele faz a presença de Jesus se tornar manifesta. Uma vez que o Deus Trino é um só, o Espírito Santo presente, o Filho é presente, o Pai é presente também, mas Jesus, de fato, a pessoa do Filho, não está aqui. A gente só conhece o Filho por meio da palavra de Deus. E o próprio Jesus é a palavra viva. A Bíblia mostra para a gente Jesus em todos os cantos dela. Quando a gente lê o Evangelho de João, primeiro capítulo, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Galera querida, Jesus é a palavra. Essa palavra encarnou, viveu entre nós e tudo que é necessário nós sabermos agora está registrado aqui. Nós conhecemos Jesus e temos o privilégio de conhecer Jesus por causa desse livro que foi escrito e foi deixado para mim e para você. A gente pode amar esse livro e pode buscar todos os dias da nossa vida. Depois de ressuscitar, Jesus conversando com 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, um povoado próximo ali de Jerusalém, o próprio Jesus vai falar para eles que toda a Escritura aponta para ele. Quando você lê Lucas 24, 27, o próprio Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu não sei você, mas esse texto aqui é um dos que eu mais amo na Bíblia, porque eu queria muito ser um daqueles 2 discípulos. Você imagina Jesus abrindo a Bíblia, explicando as Escrituras, falando, aqui, eu sou esse aqui, essa profecia está falando de mim, essa profecia está falando da minha mãe. Você imagina o próprio Jesus falando e explicando toda a Escritura, e toda a Escritura aponta para ele. Depois ele mesmo vai falar com os próprios discípulos, um pouquinho mais no capítulo 24 de Lucas também. Ele diz, foi isso que eu falei enquanto ainda estava entre vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Esses textos da palavra são maravilhosos demais. Quando a gente compreende as Escrituras, isso significa que a gente está vendo Jesus nelas. É isso que a palavra está ensinando para a gente. Compreender as Escrituras é enxergar nelas Jesus Cristo. Toda vez que a gente vai ler Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente precisa enxergar Cristo na palavra. Por isso a revelação especial é tão necessária, é tão importante para a salvação. Porque a gente só pode ser salvo mediante Cristo, certo? Você crê nisso? A gente só pode ser salvo quando a gente crê em Jesus e na sua obra naquela cruz. Só que a gente só vai conhecer Cristo por meio da sua palavra. Ela é essencial para a gente. Jesus é sobre quem as Escrituras falam. Mais uma vez, nós que somos salvos, cremos nas Escrituras, já temos Jesus como nosso Senhor, como Rei das nossas vidas. E precisa ficar essa pergunta no nosso coração. O que impede a gente de buscar mais e mais a sua presença? O que tem impedido o nosso coração de desejar mais do nosso Senhor? O que tem impedido a gente de insistir mais na presença dEle? A própria palavra vai ensinar e vai afirmar que ela dá para a gente o ânimo que a gente precisa. Quando você lê Romanos 15, verso 4, diz que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.
Esse trechinho aqui que eu acabei de ler de Romanos 15:4, está dizendo que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar a respeito de Deus, e isso traz esperança para o nosso coração, porque isso mostra para a gente para onde a gente está indo, quem Deus é, como Ele se importa. Só que esse mesmo trecho está dizendo que à medida que a gente faz isso, à medida que a gente abre esse livro e lê e busca a Deus, a perseverança e o bom ânimo procedem disso aqui. Perseverança e bom ânimo, você quer ser um cara mais animado, você quer ser mais perseverante, comece a ler a Bíblia de forma intencional, mesmo quando você está sem vontade, mesmo quando você não quer, mesmo quando você está sem desejo, porque à medida que você faz isso, existe um mistério, que é o próprio Deus aplicando as Escrituras na nossa vida, e a palavra vai dizer que quando você faz isso, a perseverança vem, o bom ânimo vem. A gente precisa disso, galera. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito, mas você fala assim, pô, mas eu tenho vivido tão desanimado. Tá bom, então você está desanimado, você quer ser animado, vai para o seu quarto e começa a ler a Bíblia. E leia sem limites, leia sem olhar para a quantidade de capítulos que você está lendo, vai lendo, deixa Deus falar o seu coração por meio disso aqui. Até o ânimo ser gerado dentro do coração. A revelação especial é necessária para a nossa salvação. É ela quem nos apresenta Cristo e, como consequência, enche a gente de esperança, perseverança e ânimo. Diante disso, dessas coisas maravilhosas que esse trecho de Romanos ensina, a gente vai fazer duas aplicações aqui. Primeira, pare de dar desculpas. Para de dar desculpa, para de se justificar. Você pode viver uma vida fervorosa, então viva. Para de dar desculpa, irmão querido, irmã querida, eu falo isso com todo amor do coração. Eu já vivi também vários momentos de frieza, de distância de Deus. Graças ao Senhor, Ele tem graça sobre a nossa vida, Ele perdoa o nosso pecado, Ele traz a gente para perto de novo. Mas a gente precisa parar de dar desculpa, por quê? A resposta está aqui na nossa mão. O que a gente tem que fazer hoje é a parte fácil. A parte difícil, a parte impossível foi a que Jesus fez naquela cruz. A parte de trazer a gente de volta para perto de Deus, de reconciliar a gente com Deus, que é tão santo, que é tão grandioso, que é tão soberano, que é tão justo. Essa parte seria impossível para a gente. Essa parte já foi feita por Jesus. Agora a nossa parte é a parte fácil. É a parte de buscar. Agora a gente pode escolher a melhor parte. Lembra quando Jesus está com as suas duas amigas, Maria e Marta? Ele entra na casa delas. Marta fica preocupada ali, cheia de serviço, ela está querendo agradar o mestre. Maria fica aos pés de Jesus. E o texto vai dizer que Jesus se agrada dessa postura de Maria. Ele exorta Marta e diz que Maria escolheu a melhor parte. Aos pés de Jesus é a melhor parte. Quando a gente aprender que os pés de Jesus são o melhor lugar para a gente estar, em vez de a gente ficar dando desculpa por não buscar Jesus, a gente vai arrumar tempo na agenda para gastar mais na presença perfeita do Salvador. O dia que a gente aprender que os pés de Jesus são a parte mais preciosa, são a parte mais desejosa do nosso dia, a gente não vai mais ficar dando desculpa, pelo contrário. A gente vai querer mais e mais, a gente vai desejar mais e mais, a gente vai pensar, Senhor, eu quero logo para minha casa, porque eu quero entrar no meu quarto e eu quero te buscar. Senhor, eu quero mais da sua presença. Senhor, por favor, fala de novo ao meu coração, eu só quero te adorar essa noite. Senhor, eu só quero o Senhor, eu só quero você. Você é muito melhor do que qualquer outra coisa. Estar aos pés de Jesus é a parte mais preciosa da vida. Sabe onde a gente encontra os pés de Jesus hoje? Quando a gente busca de verdade, de todo o coração. Quando você entra no quarto secreto, lá no seu quarto, fecha a sua porta, aquieta o seu coração e começa a buscar, e começa a buscar, e começa a buscar. Sabe por que o retiro se torna tão maravilhoso para muita gente? Porque no retiro a gente faz o que a gente deveria fazer todos os dias aqui. É só por isso. Não existe um mistério especial naquele lugar. Não existe um mistério especial nos retiros. Não é porque os pastores oram mais para o Espírito se derramar naquele lugar. Não, não é por isso não. Se você fosse com um coração completamente endurecido, se você fosse com um coração completamente distante e frio, poderia vir um anjo de Deus falar com você que você não ia se quebrantar diante de Deus. É porque naquele lugar você se propõe a fazer o que você deveria fazer todos os dias. O que eu deveria fazer todos os dias. A gente pode viver dessa forma. A presença de Jesus é a melhor coisa que a gente pode ter.
É na presença de Jesus que a gente encontra paz verdadeira, alegria profunda, prazer. Se a gente tem dado desculpa, é porque a gente tem esquecido quão bom é estar aos pés de Jesus. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta e ficou meditando na palavra? E você sentou e leu o texto, e ficou pensando no texto, e fechou o seu olho, e ficou adorando a Deus e falando: Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por quem você é, Senhor, fala comigo. E você continua lendo texto, e você continua falando com o Senhor e pedindo pela sua presença. Qual foi a última vez? Volte a fazer isso. Volte a viver dessa forma. Nenhum pastor pode fazer isso por você. Você pode, você deve fazer. Você vai começar a experimentar coisas grandiosas e gloriosas da parte de Deus pela sua vida. Você vai começar a entender que a presença de Deus é a coisa mais preciosa e mais importante. A gente precisa se voltar para Jesus. A gente precisa glorificar a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua bondade, o seu amor. Busca Jesus todos os dias da sua vida. Não deixe o gás do retiro se esfriar no seu coração. Não deixe esse gás se esfriar nunca mais. Não dependa de outros retiros para ter uma vida santa diante de Deus, não. Você pode viver isso todos os dias. Aprenda a amar a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi o instrumento escolhido por Ele para criar, para convencer, para converter, para conformar o seu próprio povo. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa por viver uma vida morna. Tudo que a gente precisa para viver uma vida abundante já está na nossa mão. Agora a gente só precisa aplicar. Tome uma decisão de ler a sua Bíblia todos os dias. Tome essa decisão de ler a Bíblia todos os dias. Tome uma decisão de orar mais. Tome uma decisão de jejuar mais frequentemente. Você tem jejuado, você só jejua quando tem esses períodos pré-retiro. Você pode jejuar mais. O que te impede de fazer isso? Você pode. Você pode jejuar só para buscar mais a presença de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Tome uma decisão de buscar mais desejosamente. Tome uma decisão de estar presente na sua célula, em todas as células. Tome a decisão de estar presente em todas as reuniões de oração que acontecem antes do culto aqui. Tome a decisão de estar presente em todos os cultos, de sábado, de domingo, de sexta, quaisquer cultos que existirem nessa igreja. Tome a decisão de estar presente em todos os eventos desse lugar. A única coisa é, pare de dar desculpa. Nós somos indesculpáveis. Irmão querido, irmã querida, se os ímpios são indesculpáveis, o que dirá nós? Segunda aplicação, arrependa-se diante de Jesus. Se você está vivendo uma vida um pouquinho assim, mesmo com o retiro, ou se você estava assim antes do retiro, você pode se arrepender diante do Senhor. Se hoje não cabe mais darmos desculpas, porque todos os meios já estão disponíveis, já estão nas nossas mãos, para que a gente se aproxime mais do Senhor, Jesus é a principal razão disso. Se a gente ainda sente preguiça, se a gente ainda sente cansaço, se a gente ainda leva uma vida mediana com Deus, medíocre com Deus, se a gente ainda não encontra prazer na presença dEle, a gente precisa se arrepender. A gente precisa falar sobre isso com vergonha, de verdade. Eu falo isso com muito temor, gente, sério mesmo. Eu espero que você não ouça o que eu estou falando como um discurso legalista, porque não é. Não é, de verdade, não é. É porque a gente pode viver uma vida muito mais profunda com Deus e a gente não está vivendo. E a gente está perdendo o nosso tempo. A boa notícia é que Ele se interessa pela nossa vida. Ele é quem nos ama com o maior amor do mundo. Ele morreu numa cruz para perdoar todos os nossos pecados. E ali naquela cruz, Ele provou que ama a gente com amor incondicional. Ali Ele mostrou que Ele ama a gente antes. Ali Ele mostrou que Ele ama a gente sem limites. Ali Ele mostrou que Ele ama com amor perfeito. A única coisa que impede a gente hoje de viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo é a dureza do nosso próprio coração. A única coisa que impede a gente de viver uma vida cheia da presença de Jesus é a dureza do coração. Se a gente buscar cheio de vontade, Ele vai vir. E Ele promete isso pra gente. Ele vai vir, Ele vai visitar, Ele vai encher. Experimenta fazer isso no seu dia a dia.
Se a gente buscar aqui de todo o coração, Ele vai visitar. A gente agora precisa reconhecer, confessar o nosso pecado, então convidar Jesus mais uma vez. Você lembra quando ele escreve em Apocalipse para a igreja de Laodiceia? Ele diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem muita gente que usa esse texto para falar de evangelismo. Jesus não está batendo na porta de todo mundo, não. Aqui ele está falando para uma igreja. Jesus está batendo na porta de crente, de uma igreja de crente. Ele está falando para crente. Ele está falando para crente que ficou morno. E por ter ficado morno, se tornou sem utilidade. Crente que está vivendo distante da sua presença. Mas o convite dele continua lá. Olha, eu estou à porta e estou batendo aqui. Se vocês abrirem, eu vou entrar. E quando a gente lê esse texto, algumas coisas precisam ficar claras aqui. Primeiro, precisa haver reconhecimento de pecado. Porque você só vai abrir porta se você perceber que a porta se fechou sem ele. Segundo, você precisa ter o coração humilde para perceber que ele não está dentro. Ele não está fazendo mais parte da vida. Ele ficou do lado de fora. Por algum motivo, o coração ficou morno, ficou distante. Talvez você nem perceba. Jesus já não estava mais fazendo parte da vida. Mas ele está lá e ele está batendo. E por fim, a terceira coisa. Jesus é gentil. Jesus não arromba coração de ninguém. Jesus não entra forçado na vida de ninguém. Ele quer ser bem-vindo dentro do nosso coração. Ele quer ser amado, ele quer ser desejado. Por isso que ele bate a porta e ele espera. Se a gente que é crente, que já conheceu o Senhor, está se reconhecendo agora como morno, se a gente está se reconhecendo como alguém que está vivendo a vida agora sem Jesus, a gente precisa se arrepender, precisa olhar para Ele e falar, Senhor, por favor, eu abro a porta de novo, pode entrar, Senhor, o que eu fiz da minha vida? É impossível viver sem a Sua presença. Ainda há tempo para arrependimento. Não espera o tempo passar. Ele ainda está às portas. Abra então a porta. Faça dele agora o Senhor da sua vida para sempre. Viva com o coração aquecido. Galera, nós somos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Se o ímpio é indesculpável diante de Deus por não dar a glória devida a Ele por tudo, o que será de nós que conhecemos o Senhor, que cremos, que amamos o Senhor, que entregamos o nosso coração a Ele? Isso precisa gerar temor no nosso coração. E precisa necessariamente levar a gente a viver uma vida mais fervorosa, uma vida mais cheia da presença dEle, uma vida mais desejosa, uma vida mais viva diante do Senhor. Que Ele faça isso no nosso coração. Eu vou fazer uma oração, eu queria pedir para você ficar em pé no seu lugar. E aí a gente vai orar, vai colocar a nossa vida diante do Senhor. E quando a gente começar a louvar agora aqui, cara, louva com todo o seu coração, com toda a sua vida. Se Jesus é o seu Senhor, faça dele o Deus da sua vida para sempre. E adore com toda a sua alegria, e adore com toda a sua força, crendo que Ele está nesse lugar, que o Espírito Santo está nesse lugar. Adore a Deus e glorifique a Deus como o Senhor de tudo que existe, como o Senhor do seu coração, como o Senhor dessa igreja. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua presença aqui. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Obrigado pela Sua bondade, obrigado pelo Seu amor, obrigado pela Sua palavra, Senhor, que fala com a gente, que exorta a gente, que traz a gente para perto de novo. Nós te louvamos e te agradecemos por ela, Deus. Aplica a Tua palavra no nosso coração, ajuda a gente a viver uma vida mais perto do Senhor, ajuda a gente a te desejar mais a cada dia. Senhor, dá sede para a gente, dá fome pela Tua presença, que a gente queira Te buscar todos os dias, que a gente tenha novas experiências com o Senhor, que a gente se curve diante da Tua majestade, diante do Teu poder, e que tudo em nós exista para a Sua glória, Senhor. Nós oramos assim, Senhor, não com palavras bonitas ou palavras talvez impactantes, Senhor, mas porque nós cremos que são verdade para o nosso coração, Senhor. A gente entende, a gente crê que a vida existe para a Sua glória. Deus, a gente crê nisso, a gente quer viver dessa forma, Senhor. A gente quer viver para a Tua glória, a gente quer Te louvar para a Tua glória, a gente quer existir para a Tua glória, a gente quer estar nesse lugar para a Tua glória, Senhor, a gente quer testemunhar para a Tua glória, a gente quer fazer qualquer coisa para a Tua glória, como a Sua palavra ensina, Senhor. Então ajuda
ajuda a gente, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas, Senhor, nós queremos muito o Senhor, nós queremos muito viver diante do Senhor, nós queremos muito a Tua presença, Senhor. Aquece o nosso coração mais uma vez, aquece, Senhor, esse grupo de jovens, aquece esse ministério, que seja frutífero para a glória do Teu nome, Senhor. Faz assim, Senhor, e receba toda a adoração e toda a glória e todo o louvor. Você é o nosso Deus, você é o nosso Senhor. Recebe a nossa adoração agora, nessa noite, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.